Liturgia das Horas Laudes, quinta-feira, quarta semana da Quaresma, 30 de abril de 2026. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus o meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre se exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperam, conduz a nossa nova sorte. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiando, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém. Salmo dia, Salmo 142, virá depois dos Salmos do ofício de leituras. Que estamos fazendo isso no sentido de recitação particular, então a norma permite que seja feito uma junção de liturgias distintas. Então, ofício das leituras agora. Salmo 43, calamidades do povo. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Romanos 8, 37. Antífona, foi vossa mão e a luz da vossa face, que no passado salvaram nossos pais. Aleluia. Ó Deus, nossos ouvidos escutaram e contaram para nós os nossos pais as obras que operaste em seus dias e nos tempos de outrora. Expulsaste as nações com vossa mão e plantaste nossos pais em seu lugar, para aumentá-los abatestes outros povos. Não conquistaram essa terra pela espada, nem foi seu braço que lhes deu a salvação, foi, porém, a vossa mão e vosso braço, e o esplendor de vossa face e o vosso amor. Sois vós o Senhor e o meu Rei, que deste as vitórias a Jacó, com vossa ajuda é que vencemos o inimigo, por vosso nome é que pisamos o agressor. Eu não pus a confiança no meu arco, a minha espada não me pôde libertar, mas fostes vós que nos livraste do inimigo e cobriste de vergonha o opressor. Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia, celebrando o vosso nome sem cessar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi vossa mão e a luz da vossa face, que no passado salvaram nossos pais. Aleluia. Parte 2, antífona. O Senhor não afasta de vós a sua face, se a ele voltardes de todo o coração. Aleluia. Porém agora nos deixastes e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Como ovelhas nos levastes para o corte, e no meio das nações nos dispersastes. Vendeste vosso povo a preço baixo, não lucraste muita coisa com a venda. De nós fizeste o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. À minha frente trago sempre esta desonra, e a vergonha se espalha no meu rosto, ante os gritos de insultos e blasfêmias do inimigo sequioso de vingança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor não afaste de vós a sua face, se a ele voltardes de todo o coração. Aleluia. Parte 3, antífona. Levantai-vos, ó Senhor, não os deixeis eternamente. E tudo isso sem vos termos esquecido e sem termos violado a aliança. Sem que o nosso coração voltasse atrás, nem se afastassem de nossos pés de vossa estrada, mas a cova dos chacais nos entregastes e com trevas pavorosas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nosso Deus, estendido nossas mãos a um Deus estranho, Deus não teria por acaso percebido, ele que veio ao interior dos corações? Por vossa causa nos massacram cada dia e nos levam como ovelhas ao matadouro. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis, despertai e não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face, esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Pois arrasada até o pó está a nossa alma, e ao chão está colado o nosso ventre. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor, não nos deixeis eternamente. Deus, o Pai, que a Jesus nosso Deus ressuscitou, aleluia, nos fará também a nós ressuscitar por seu poder, aleluia. Primeira leitura do Apocalipse 15, 5 até 16, 21, as 7 taças da ira divina. Eu, João, depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho, que está no céu. Saíram do templo 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de fluor de Deus que vive para sempre. O templo encheu-se de fumaça por causa da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto não estivessem consumados as 7 pragas dos 7 anjos.
Depois ouvi uma voz forte que saía do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide, despejai sobre a terra 7 taças do furor de Deus. Saiu o primeiro anjo, despejou a sua taça na terra e causou úlceras feias e malignas nas pessoas que traziam a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo despejou a sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despejou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e a água transformou-se em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o Santo, por teres julgado deste modo. Pois essa gente derramou sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, é o que eles merecem. Ouvi então a voz que vinha do altar: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou a sua taça no sol, e o sol foi concedido queimar aos homens com seu fogo. Os homens ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se converteram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Então vi da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sair 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam milagres. Eles se dirigem aos reis da terra para os reunir para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz o que fica acordado e conserva suas vestes, para não andar nu e para que não se enxergue a sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou a sua taça no ar, e uma voz forte saiu do templo de junto do trono e dizia: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o homem apareceu na terra nunca tinha acontecido terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em 13 e as cidades das nações desmoronaram-se. E Babilônia grande foi lembrada diante de Deus para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas desapareceram e não se encontraram mais montes. No céu caiu sobre os homens granizo como pedras de 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois foi uma praga desastrosa. Responsório, Mateus 24, Apocalipse 16, 1 de Tessalonicenses 5. Se todo dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, ficaria de certo acordado. Eis que venho igual ao ladrão, adverte o Senhor, e nos diz: Feliz quem vigia, aleluia. Ao falarem de paz e segurança, eis que vem de repente a ruína. Eis que vem igual ao ladrão, adverte o Senhor, e nos diz: Feliz quem vigia, aleluia. Segunda leitura dos Tratados sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho Bispo, século V, Tratado 65. Um novo mandamento. O Senhor Jesus afirma que dá um novo mandamento a seus discípulos, isto é, que se amem mutuamente. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Mas este mandamento já não estava escrito na antiga lei de Deus, onde se lê: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Por que então o Senhor chama novo que é evidentemente tão antigo? Será um novo mandamento pelo fato de nos revestir do homem novo depois de nos ter despojado do velho? Na verdade, ele é novo o homem que o ouve, ou melhor, que lhe obedece. Não se trata, porém, de um amor puramente humano, mas aquele que o Senhor quis distinguir acrescentando: como eu vos amei, como eu vos amei. É este amor que nos renova, transformando-nos em homens novos, herdeiros da nova aliança, cantores do canto novo. Foi este amor, caríssimos irmãos, que renovou outrora os antigos justos, os patriarcas, os profetas e posteriormente os santos apóstolos. Ainda hoje é ele que renova as nações e reúne todo o gênero humano, espalhado pelo mundo inteiro, formando um só povo novo, corpo da nova esposa, do Filho unigênito de Deus. É dela que se diz no Cântico dos Cânticos: quem é esta que sobe vestida de branco? Vestida de branco, sim, porque renovada. E renovada de que modo, senão pelo mandamento novo? Por isso os membros desta esposa sentem uma solicitude mútua. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Pois ouvem e praticam a palavra do Senhor. Eu vos dou um novo mandamento: amai uns aos outros. Não como se amam aqueles que vivem na corrupção da carne, nem como se amam os seres humanos
apenas como seres humanos, mas como se amam aqueles que são deuses e filhos do Altíssimo. Deste modo, se tornam irmãos do Filho unigênito de Deus, amando-se uns aos outros com aquele mesmo amor com que ele os amou, e por ele serão conduzidos à plenitude final, onde os seus desejos serão completamente saciados de bens. Então, nada faltará à sua felicidade quando Deus for tudo em todos. Quem nos dá este amor é o mesmo que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi para isto que ele nos amou, para que nos amássemos mutuamente. E com o seu amor deu-nos a graça para que, vivendo unidos em recíproco amor, como membros ligados por tão suave vínculo, formemos o corpo de tão sublime cabeça. Responsório, primeira carta de João 4, Mateus 22. Recebemos de Deus o preceito: aquele que ama a Deus, que ame também seu irmão. Aleluia. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas de Cristo. Aquele que ama a Deus, que ame também seu irmão. Aleluia. E agora nós voltamos a Salmodia da Laudes. Salmodia, Salmo 142. Prece na aflição. Ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Antífona. Ó Senhor, por vosso nome e vosso amor, renovai a minha vida. Aleluia. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica, respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante de vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue e o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedente sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece, não escondais vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu levo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirige, me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, por vosso nome e vosso amor, renovai minha vida. Aleluia. Cântico Isaías 66. Consolação e alegria da cidade santa. A Jerusalém celeste é livre e é nossa mãe. Gálatas 4, 26. Antífona. Hei de ver-vos novamente, vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Alegrai-vos com Sião, exultai por sua causa, todos vós que a amais. Tomai parte no seu júbilo, todos vós que a lamentais. Podereis alimentar-vos, saciar-vos com fartura, com seu leite que consola, podereis deliciar-vos nas riquezas de sua glória. Pois assim fala o Senhor: vou fazer correr a paz para ela como um rio, e as riquezas das nações, qual torrente a transbordar. Vós sereis amamentados e ao colo carregados, e afagados com carícias, como a mãe consola o filho, em Sião vou consolar-vos. Tudo isso vós vereis, e os vossos corações da alegria pulsarão, vossos membros como plantas tomarão um novo vigor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Hei de ver-vos novamente, e vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Salmo 143. Poder e bondade de Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Antífona. O Senhor reconstruiu Jerusalém e conforta os corações despedaçados. Aleluia. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medidas nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Entoai e cantai a Deus ação de graças, tocai para o Senhor em vossas harpas. Ele reveste todo o céu com densas nuvens, e a chuva para a terra ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes, e as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento, e ao corvo e a seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada, nem se deleita com os músculos do homem, mas agradam ao Senhor os que o respeitam, os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor reconstruiu Jerusalém e conforta os corações despedaçados. Aleluia. Leitura breve, Romanos 8, de 10 a 11. Se Cristo, agora não é, né? Agora nós, antes dessa leitura breve, nós vamos para a liturgia diária. Primeira leitura, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos 13, de 13 a 25.
Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com um braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. E encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por seu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Evangelho. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora nós voltamos a Laudes para a leitura breve. Leitura breve, Romanos 8, 10 a 11. Se Cristo, porém, está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito que mora em vós. Responsório breve. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico. Benedictus. Lucas 1, 68 a 79. O Messias e seu precursor. O discípulo não é mais do que o mestre. O que se torna como mestre é perfeito. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou, libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falaram pela boca de seus santos, os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos nossos inimigos, da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos.
anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona: o discípulo não é mais do que o mestre, o que se torna como mestre perfeito. Aleluia. Preces. Invoquemos com toda a confiança a Deus Pai, que em Jesus Cristo deu aos seres humanos a certeza da ressurreição, e digamos: que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela coluna de fogo iluminasse, Senhor, vosso povo no deserto. Por sua ressurreição, seja Cristo hoje para nós a luz da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela voz de Moisés ensinasse, Senhor, o vosso povo no Monte Sinai. Por sua ressurreição, seja Cristo hoje para nós a palavra da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Como o maná alimentasse, Senhor, vosso povo peregrino. Por sua ressurreição, seja Cristo hoje para nós o pão da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Com a água do rochedo deste beber, Senhor, ao vosso povo. Pela ressurreição de Cristo, vosso Filho, concedei-nos hoje o Espírito que dá vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Por todas as nossas intenções particulares, que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior. Considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Conclusão da hora. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.